Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com Ele? Eu estou aqui entrando com o pessoal do Google Meet e nós vamos dar início ao estudo de hoje que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Fica com a gente, não perde não. Hoje está muito especial. Já pega a sua Bíblia para você anotar e fique conosco, tá bom? Se quiser enviar para algum amigo também, fique à vontade. Bom dia, meninas. Boa sexta-feira a todos. Elis, irmã Maria. Que alegria ter vocês aqui nessa manhã para estudar a finalização desse encontro de Jesus com Jairo. Quem vai orar para a gente? Para nós começarmos e não perdermos nenhum minutinho. Já pega sua Bíblia aí, um lapisinho para anotar, porque hoje tem lições preciosas para a nossa vida. Quem vai orar para nós começarmos? Irmã Tânia, aproveitar que está com o microfone aberto, só a Elis falou que vai orar. Por favor. Querido Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela Tua proteção, por mais um dia abençoado na Tua presença, Pai, começando o dia contigo. Abençoe mais uma vez a mensagem dessa manhã, Senhor, porque esse aqui tem um recado para nós mais uma vez. Amém. A Tua tela, que a Tua palavra, ó Deus, venha, aí, ó Deus, nos nossos corações e produzir frutos, ó Deus. Amém, Senhor. Nós entregamos nossa vida a Ti, ó Deus, e nós louvamos o Teu nome. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem, então, nós vimos o emocionante encontro daquela mulher que sofria há 12 anos e ela se encontrou com Jesus. E nós vimos que apesar de todas as adversidades, devido à sua condição, devido à circunstância, à multidão, nós vimos que ela enfrentou todos os obstáculos para tocar nas vestes de Jesus. Porque ela acreditava que se ela apenas tocasse, ela ficaria curada. E com esta mulher que nós estudamos ontem, nós aprendemos a importância da fé, a importância de nós agirmos de acordo com aquilo que nós dizemos crer. E o resultado, nós vimos, foi a libertação da sua condição, a restauração da sua saúde e uma nova vida, porque ela agiu conforme ela cria, fé. E tudo isso aconteceu no caminho de que Jesus e Jairo estavam fazendo até a casa de Jairo. A história começou com o encontro de Jairo, pedindo para que Jesus fosse à sua casa, para curar a sua filha, para tocar a sua filha, para restaurar a saúde da sua filha, porque a sua filha estava morrendo. E nós vimos que Jairo, ele já havia passado por muitos obstáculos até chegar a Jesus. Ele ultrapassou o obstáculo do seu cargo, porque Jairo era o chefe da sinagoga. Ele ultrapassou o julgamento das pessoas. E agora ele estava tentando levar Jesus para a casa dele, para que a sua filha fosse curada. Mas parece que nada colaborava. Uma hora era a multidão que impossibilitava que eles caminhassem, que eles andassem mais rápido. E como se não bastasse ali aquela demora em caminhar até a sua casa, essa mulher aparece. E ela foi curada, mas Jesus não se contentou apenas com a cura. Jesus quis dar alguns ensinamentos ali. E o tempo ia passando. O tempo ia passando. Só que o mais importante é que, apesar da demora, Jairo continuava ao lado de Jesus. E neste instante, inicia essa última parte dessa história emocionante. E eu quero convidar vocês a lerem comigo o relato de Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 43. E se vocês quiserem anotar também, esse relato vocês podem encontrar em Mateus capítulo 9, versículos 23 a 26 e Lucas capítulo 8, versículos 49 a 56.
Nesse trecho, vamos ver o que acontece aqui nesse trecho da história, nessa última parte da história. Diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os seus irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, ou seja, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava, onde a menina estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Nesse trecho que acabamos de ler, vemos Marcos retornando à narrativa ali do encontro de Jesus com Jairo, a narrativa do pedido de Jairo, que havia sido interrompido pela história daquela mulher. E nós vemos que o texto apresenta que enquanto Jesus falava, ou seja, Jesus ainda estava dando ensinamentos para aquelas pessoas, talvez ainda estivesse falando com aquela mulher. Então fala que chegou algumas pessoas, alguns servos da casa de Jairo, e avisou Jairo de que a menina tinha morrido. E questionava assim: por que você ainda está incomodando o mestre? A menina já morreu. Aqueles servos falaram para Jairo. Talvez eles falassem ali perto do ouvido de Jairo, alguma coisa assim, porque não dá a entender que eles falaram publicamente. Eles falaram para Jairo, mas Jesus ouviu. Jesus ouviu, e Jesus, sem levar em conta o que eles haviam acabado de falar, falou para Jairo: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Como se Jesus falasse: Jairo, olhe para mim, não dê ouvido às coisas que eles estão te falando, não escuta nada do que estão te falando, olhe para mim, não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Lucas, quando nós vamos aqui no relato de Lucas, no versículo 50, Lucas ele relata assim: olha, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Jesus queria que Jairo compreendesse de uma vez por toda que aonde há temor, há pouca fé. A fé, aonde há temor, não cabe a fé. A fé expulsa o temor. Até aquele momento, Jairo, ele havia sido suficientemente forte na fé, pois ele tinha ultrapassado, ele não teve dificuldade de ir até Jesus e de crer que Jesus podia curar a sua filha. Mas agora, ele estava sendo convidado a exercer uma fé ainda maior. Ele estava sendo convidado por Jesus a crer que as garras da própria morte poderiam ser quebradas se ele mantivesse sua fé em Jesus e não desse espaço para o medo. Jesus queria que Jairo compreendesse que a salvação da sua filha dependia exclusivamente de sua fé. Que responsabilidade, irmãos, que responsabilidade, mas era isso que Jesus queria que Jairo compreendesse. E o texto continua dizendo que nesse momento, ao continuar a caminhada até a casa de Jairo, que Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser o próprio Jairo
e 3 dos seus discípulos, que eram Pedro, Tiago e João. E então eles chegam à casa de Jairo. E quando lá eles chegaram, eles encontraram as pessoas chorando, tocando flautas já preparadas ali para o ritual fúnebre que era comum naquela época. Naquela época, uma pessoa, quanto mais dinheiro ela tinha, ela contratava ali tocadores de flautas que tocavam músicas bem tristes e contratavam pessoas também para chorar. Esse era comum daquela época. E o relato fala que quando Jesus chegou, já existiam pessoas que faziam parte desse ritual fúnebre. E Jesus ele faz um questionamento àquelas pessoas e ele fala assim: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela dorme. Só que sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam ali, elas começaram a rir. Elas não deram crédito às palavras de Jesus. Por isso que Jesus mandou que todos saíssem. Jesus mandou que todas as pessoas saíssem e só permitiu que continuasse ali a mãe, o pai e os seus 3 discípulos. Sabe por quê? Jesus ele não permitiu que pessoas incrédulas vissem a majestade do poder de Deus. O poder de Deus seria manifestado naquele lugar, mas ele não permitiu que pessoas incrédulas pudessem testemunhar do milagre. E hoje, muitas pessoas elas não testemunham do poder de Deus por causa da incredulidade. Onde há incredulidade não pode haver milagre. E Jesus ele iria operar um milagre naquele momento. E por isso que ele fez com que todos aqueles que não fossem capazes de crer se retirassem. O relato fala então que Jesus ele foi até o quarto da menina. Jesus ele tomou a mão daquela menina e Jesus ele falou algo ali na língua dele, na língua que ele falava, e falou o seguinte para a menina: menina, eu digo a você, levante-se. E o mais impressionante desse relato é que a Bíblia fala que a menina se levantou imediatamente. Só que ela não apenas se levantou, ela passou a andar. Olha o que está falando aqui, olha. Imediatamente, versículo 42. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então Jesus deu 2 ordens aos pais. A primeira ordem era que eles não contassem a ninguém. Jesus ele estava tentando evitar a popularidade exacerbada. Ele estava tentando evitar ali as confusões que existiam naquela época. Aquele homem, Jairo, era um chefe da sinagoga. E a própria sinagoga perseguia Jesus. Por isso que muitas vezes, quando Jesus ele realizava um milagre, ele pedia para aquelas pessoas que tinham sido curadas não contar aos outros o que havia ocorrido. Diferente do que ele ordenou para aquele endemoniado de Geraseno. Mas aqui Jesus pediu: não contem para ninguém. E a segunda ordem que Jesus deu àqueles pais foi para que eles alimentassem a menina, para que eles suprissem as necessidades físicas de alimento. Jesus fez aquilo que eles não podiam fazer, que era restaurar a saúde da menina. Só que agora manter a saúde, alimentar fisicamente a menina, era algo que os pais podiam fazer. E é por isso que Jesus fala: deem algo de comer à menina. Relembrando tudo aquilo que a gente tem estudado até agora, de que Jesus só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer, ele vai pedir para que nós façamos. Que milagre espetacular! Jairo deve ter passado o maior medo da sua vida, mas ele não permitiu que o medo se apoderasse dele. Ele colocou a sua fé em prática e ele foi provado, mas foi aprovado. Com este relato, nós aprendemos que às vezes Deus ele vai nos pedir para ir além com a nossa fé. Ele vai nos pedir para exercer um pouco mais de fé. Ele já havia confiado na cura, mas ele precisava acreditar que agora Jesus ele tinha o poder de ressuscitar.
Eu preguei esse sermão exatamente no último sábado, antes da minha cirurgia, quando eu fiz a cirurgia para retirada do câncer. E eu preguei esse sermão na igreja de Los Angeles, aqui em Campo Grande. Desde que eu tinha descoberto o câncer... Desculpem, hoje a minha garganta está ruim. Desde que eu havia descoberto o câncer, eu comecei a estudar sobre os milagres que Jesus tinha feito. Esse foi o meu foco naqueles 40 dias. Desculpem. E esse objetivo de estudar esses milagres de Jesus é para que em momento nenhum eu desconfiasse do poder de Deus, para que eu me fortalecesse ali e pudesse me alimentar de todos os milagres que Jesus já tinha feito, para que aquilo fortalecesse a minha fé. E este milagre foi um dos milagres que mais me chamou a atenção. E esse foi o milagre que eu escolhi para pregar. Num sábado anterior, eu iria fazer a cirurgia na segunda-feira e no sábado eu preguei o meu último sermão. Eu corri o risco de ficar algum tempo sem falar, eu corri o risco de ter dificuldade de movimentar esse braço esquerdo, porque os nódulos, eles estavam muito próximos, a metástase estava muito próximo ao tendão que fazia esse movimento. Então, eu não tinha dificuldades nenhuma de confiar que Jesus ele podia me ajudar na cirurgia. Eu confiava e por isso que eu preguei esse sermão. E eu fui com muita confiança pregando esse sermão. E eu fiz a cirurgia na segunda-feira. Como eu disse para vocês, esse projeto Cheios do Espírito, ele nasceu ali na sala do pós-cirúrgico. E eu fiquei exatamente 3 dias no hospital. E na quinta-feira, eu fiz a cirurgia na segunda. Na quinta-feira, eu recebi alta. E eu fui para casa. E ali, em casa... As crianças ali, a minha irmã tinha ficado de passar a sexta-feira comigo. E eu me lembro que a minha irmã chegou, nós conversamos um pouco. A minha mãe estava fazendo ali o almoço, um almoço bem gostoso. E eu comecei a me sentir um pouco cansada. E a minha irmã então falou para mim assim, olha, sobe, descansa um pouco antes do almoço. Depois você desce, a gente fica mais um pouco juntas. E eu subi. O nosso quarto ficava no 2º andar e eram exatamente 15 degraus. O meu esposo estava lá no quarto, ele estava preparando a mensagem que ele iria pregar no sábado. E eu comentei com ele, falei assim, amor, eu não estou me sentindo muito bem. Eu estou um pouco esquisita. E ele então me ajudou ali a deitar na cama, ligou o ar-condicionado para que eu ficasse mais confortável. E quando eu deitei, quando eu relaxei em cima da cama, eu tive uma crise extrema de hipocalcemia. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em hipocalcemia, mas hipocalcemia é quando todo o estoque de cálcio, magnésio, potássio, quando tudo zera no corpo. E o meu corpo ficou totalmente repuxado. A minha boca, para vocês terem noção do grande susto, a minha boca ela veio parar aqui, a ponto de eu não conseguir falar. As minhas mãos, essa mão direita, o meu braço, ele começou a fazer assim com toda a força, como se tivesse um elástico puxando para baixo, assim, a minha mão. E eu sentia muita dor aqui nessa junta. Essa mão repuxou e eu não conseguia mexer os meus dedos. A minha língua ficou assim como se tivesse pesada. O meu corpo, eu perdi todo o controle do meu corpo a ponto de eu sentir vontade de fazer xixi e eu não consegui. E foi quando o Davi me viu naquela situação e ele gritou a minha irmã que estava lá embaixo para subir rapidamente e ali começou uma corrida contra o tempo. Ele ligou para o cirurgião estava em uma cirurgia de emergência. E ele começou a ligar para a UTI móvel, para a ambulância, e tentando entender o que tinha acontecido e tentando um meio para que me levasse o mais rápido possível para o hospital. Porque eu precisava estar no hospital urgente. A gente não sabia se eu estava tendo um AVC,
A gente não sabia se aquilo era a reação extrema da cirurgia que eu tinha acabado de passar 4 dias anteriores, e as dores, elas iam se intensificando cada vez mais, ficando mais terríveis, e a sensação que eu tinha era que algo estava me segurando e me sufocando, e eu não conseguia nem me mexer. E o meu esposo, ele não entendia o que eu passava, o que eu tentava falar, porque a minha boca estava torta, a minha língua não se mexia, mas graças a Deus a minha irmã estava ali. A minha irmã, o esposo dela é acamado há 9 anos, e ele sofre de uma doença que atrofiou todo o corpo dele, e ele tem dificuldades para falar, então ela tem muita facilidade de entender o que ele fala por conta de toda essa situação, e ela era a única que conseguia entender o que eu tentava falar. Eu acho que vocês conseguem imaginar o desespero que a gente passou naquele momento, em 40 minutos, o desespero da minha mãe, porque eu perdi todos os meus movimentos, eu estava toda atrofiada, eu mal conseguia abrir os olhos, só que a minha audição, ela ficou muito aguçada. E eu comecei a escutar o meu filho, o meu sobrinho, brincando na sala, eles não faziam ideia do que estava acontecendo. E eu comecei a ouvir a minha mãe chorando, tentando segurar o choro, e preocupada, e falando para minha irmã assim: Margie, será que ela vai voltar? Meu Deus, o que está acontecendo? E eu escutava ela orando: Senhor, por favor, salva minha filha mais uma vez, tem misericórdia da minha filha. E naquele momento eu tive medo. Naquele momento onde eu me vi ali totalmente impossibilitada, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer ali, ó, na frente de todo mundo. E nesse momento que eu estava totalmente jogada na cama, sem conseguir me mexer, sentindo dores terríveis nas minhas juntas, ouvindo a minha mãe chorando de longe, meu marido tentando resolver, naquele momento eu me lembrei desta mensagem que eu preguei para os irmãos da igreja de Los Angeles menos de uma semana antes. E eu comecei a escutar: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E ali em lágrimas, eu me lembrei do Salmo 23, que tinha sido a última coisa que eu tinha estudado com meu filho. Naquela semana que antecedeu a cirurgia, eu e ele, nós decoramos o Salmo 23. E eu comecei a recitar ali em pensamento: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E naquele momento, uma paz tão grande, aquela paz que eu senti durante todo o tratamento, desde o diagnóstico, preencheu a minha vida. E naquele momento eu fiz uma oração de entrega a Deus. Eu disse a Ele: Senhor, a minha vida é tua. Se for para eu viver, que eu viva para a tua honra e para a tua glória. Mas se chegou a minha hora de morrer, eu me entrego a ti. Cuide dos meus filhos, cuide do meu filho. Ajude meu filho a se lembrar de todas as coisas que nós estudamos na Bíblia. Ajude o meu marido a ter sabedoria para tocar a vida e para educar o meu filho. Que os meus pais, que o meu irmão, eles tenham forças para superar mais essa perda. Naquele momento eu me entreguei a Jesus. Me entreguei, eu fiz aquela oração de entrega e eu me entreguei. E nós esperamos aproximadamente 40 minutos, e nenhuma ambulância estava disponível aqui em Campo Grande. E de repente eu comecei a sentir muito mais dor. E eu comecei a sentir como se algo estivesse me sufocando, como se algo estivesse me apertando de baixo para cima. Os movimentos da perna eu já não sentia, meus braços eu já não tinha controle, estavam todos repuxados. E eu comecei a sentir como se tivesse algo assim me apertando. E nesse momento eu falei para minha irmã, mana, rápido. E ela entendeu que não dava mais para esperar, que eles precisavam agir. E a última coisa que eu me lembro é eles me pegando no colo, me levantando daquela cama, e eu desmaiei. Quando eu acordei, eu já estava no carro, a gente já estava a caminho do hospital, Davi dirigindo o mais rápido que ele podia e a minha irmã me sustentando ali. Chegando ao hospital, já tinha uma equipe
nos esperando, porque o cirurgião já tinha ligado, o Davi já tinha ligado, já tinham 2 médicos da UTI me aguardando, vários enfermeiros tentando entender a gravidade daquela situação. E depois da liberação do cirurgião, eles passaram a ali me dar cálcio direto na veia. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de tomar cálcio direto na veia. Essa foi a dor mais terrível que eu já senti na minha vida. Eu só conseguia pensar na dor que Jesus tinha sentido quando ele foi pregado naquela cruz. A sensação que eu tinha quando aquele negócio ia entrando, quando eu ia sentindo, era que tinham jogado um tacho de óleo fervendo em mim. E aquilo queimava. E olha, o parto normal, ele perto daquilo lá parecia indolor diante daquela dor que eu estava sentindo. E eles me aplicavam, eles estavam aplicando cálcio, magnésio aqui nesse braço e estavam aplicando injeção de tramal, de morfina, só que mesmo assim eu gritava de tanta dor e ali eu achei que eu ia morrer novamente. E a última lembrança que eu tenho deste episódio é o meu esposo segurando os meus pés, a voz da minha irmã que estava conversando comigo aqui, tentando me tirar o foco da minha dor, tentando me acalmar, os enfermeiros em volta. E naquele momento, em meio a gritos de dor, eu me entreguei novamente a Deus e eu desmaiei. Eu não sei o que aconteceu depois, eu não sei quanto tempo depois que eu acordei. O que eu sei é que depois de um tempo eu acordei. Ainda sentia algumas partes do corpo enrijecida, tinha dificuldade de mexer algumas outras aos dedos a princípio, mas eu não sentia mais dor. E ali naquele momento que eu acordei, eu tive a certeza de que Deus havia me dado uma nova oportunidade. Ele havia me pedido para ir um pouco mais além com a minha fé. Só que Ele havia me ajudado a passar por aquilo. Eu não apresentei uma fé perfeita naquele momento. Eu senti medo por muitos momentos. Eu senti muita dor. Eu expressei essa dor. Mas as palavras de Jesus, não temas, crê somente, elas ecoavam em meus ouvidos. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui para testemunhar o que Ele fez na minha vida. E a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E é por isso que eu não posso me calar. Queridos, quando o temor nos alcança e a fé parece débil, nós precisamos escutar as palavras de Jesus dizendo a nós: não temas, crê somente, apenas creia. Nós não devemos olhar a circunstância, nós não devemos olhar para as possibilidades, nós não devemos olhar para as dificuldades, nós devemos apenas crer, porque o próprio Jesus falou, e está relatado na sua palavra, o próprio Jesus falou: tudo é possível àquele que crer. Não importam as circunstâncias que você esteja passando. Jesus está pedindo para você ir um pouco além com a sua fé. Não se preocupe, Ele não está pedindo para você ir sozinho. Ele não está falando para você enfrentar essas dificuldades sozinho. Ele está falando e Ele está prometendo que vai estar ao seu lado. Mas antes você precisa ouvir Ele te dizendo: não temas, crê somente. Que essa seja uma decisão de todos nós. Que essa seja uma atitude de todos nós de crer a despeito de qualquer dificuldade que nós venhamos a passar. Que nós permitamos exercer uma fé além daquela fé que nós já exercemos até agora. Porque grandes coisas o Senhor quer fazer na nossa vida. Grandes coisas o Senhor quer fazer na sua vida. Grandes coisas o Senhor quer fazer ainda na minha e na sua vida. Que nós possamos ouvir a voz de Jesus em meio às dificuldades. Não tenha medo, apenas creia. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque mais uma vez nós fomos alimentados pela Tua palavra.
Senhor, hoje nós aprendemos com Jairo que o Senhor pediu um pouco mais de fé para Jairo, que o Senhor não permitiu que nenhuma incredulidade ficasse ali para presenciar esse milagre. E hoje nós queremos te pedir, Senhor, retire de nós toda a incredulidade, Senhor. Retire de nós, expulse da nossa vida, Senhor, toda fagulha de falta de fé, toda dúvida, todo desespero, todo medo. Nós te pedimos, Senhor, afaste tudo isso da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a não permitir que o medo, que as outras vozes, ó Pai, atrapalhe de nós escutarmos o Senhor nos falando, ó Pai, para não termos medo e para crermos em Ti. Por favor, Jesus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós agradecemos porque mesmo o Senhor nos pedindo um pouco mais, o Senhor nos dá a certeza da Tua presença e nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Aqui está a nossa vida, Pai. Continue a obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Nós nos colocamos em Tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Nos abençoe nesse dia, nos ajude para que essa palavra venha à nossa mente em vários momentos do nosso dia para nos fortalecer e não permita que nada nos leve a duvidar do Teu poder na nossa vida. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, que amanhã nós continuaremos